estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicando que o algoritmo do YouTube privilegia canais e vídeos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Durante a pesquisa ficou constatada a recomendação de canais como os da Jovem Pan entre os vídeos mais sugeridos. Para conversar mais sobre esse assunto, né, para entender a metodologia de tudo isso, eu recebo aqui a Rose Marie Santini, que é professora da UFRJ, ela que está aqui ao vivo com a gente, a caminho do aeroporto, eu acredito, né, professora? Boa noite, né, para você. E também, só ressaltando, também é diretora do NetLab, quem nos acompanha aqui é o colunista Chico Alves. Boa noite, professora. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Obrigada por me receber aqui, mesmo em trânsito. É um prazer para mim estar aqui falando do estudo com vocês. Prazer é nosso te receber. Obrigada por nos atender, meio, né, mesmo aí estando no trânsito nesse momento, mas obrigada por nos atender. Chico, boa noite para você. Prazer falar com você de novo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, professora, e a todos que estão nos assistindo. Vamos fazer uma entrevista boa aqui com a professora sobre esse assunto que é tão interessante para todo mundo nesse momento aí de campanha. Tentar entender tudo isso, né, Chico e professora também. Estava ouvindo alguns especialistas já sobre esse assunto, alguns ponderam que tem interesse financeiro, né, do YouTube, que o que fica em evidência é aqueles vídeos que bombam mais e que, portanto, não teria aí um interesse político. Por outro lado, qual que é a responsabilidade do YouTube em privilegiar um determinado tipo de conteúdo, principalmente em meio à campanha eleitoral, professora? Então, uma coisa importante é a seguinte: quando a gente fez o estudo, a gente criou 18 usuários diferentes, anônimos, né, com navegação anônima e com VPN. Então, de alguma maneira, o VPN ele coloca o IP em algum território do Brasil nacional aleatório. Isso, por que a gente fez isso? Para que não tivesse nenhuma interferência o histórico ou a localização geográfica desse usuário no resultado da recomendação. Então, o que o nosso estudo mostra é que das 18 vezes, a gente criou 18 usuários diferentes, das 18 vezes que a gente entrou, sem fazer busca alguma, nós não colocamos nenhuma palavra para buscar qualquer tipo de conteúdo, a Jovem Pan aparece em 55% das vezes como vídeo número 1. Então, o que fica evidente é que, como aparece de uma maneira sistemática, tem alguma questão aí do algoritmo do YouTube que privilegia esse conteúdo. E isso é muito complicado, primeiro por que privilegiar a Jovem Pan em detrimento de tantas outras fontes de informação que a gente tem? Essa é uma primeira pergunta que fica. E a segunda é que justamente a Jovem Pan ela é acusada de ser um canal hiperpartidário, que, de alguma maneira, se posiciona a favor do Bolsonaro, critica o Lula, e isso pode criar desequilíbrios, né, especialmente nesse momento das A eleições. imagem da Então, professora é está congelada, importante. mas a gente continua ouvindo. Agora parece que voltou. Que bom, estabilizou. Pode Ah, continuar, professora. então, é importante que o YouTube esclareça para a gente qual é o critério que está por trás dessa distribuição de conteúdo, né? De privilegiar determinados canais em detrimento de outros. Isso não fica claro. Então, tem muitas especulações, que pode ser uma questão comercial, mas podem ser outras que a gente não está colocando na mesa. Eu acho que quem tem que explicar isso é o próprio YouTube. Chegaram a procurar o YouTube, professora? Não, mas eu acho que quem fez a matéria, que foi a Patrícia Campos Melo, procurou o YouTube, sim, Sim. para responder. Uhum. E aí o que acontece? Uma das respostas, né, que está até na matéria, é que é baseado em cliques e tal. Isso é uma resposta que não nos satisfaz. Por quê? Porque tem outros canais informativos que têm uma quantidade muito próxima de inscritos. E tem canais, inclusive, que têm mais inscritos. Então, por exemplo, o SBT tem 11 milhões de inscritos, o Pingo nos Is tem 5 milhões. Então, por que seria alguns canais da Jovem Pan privilegiados, né? E mesmo assim, fica uma velha pergunta, né? Porque a Jovem Pan tem uma audiência pequena fora do YouTube. Então, ela tem mais
usuários no YouTube porque o YouTube privilegia os conteúdos, ou o YouTube privilegia os conteúdos porque ela tem mais usuários? Sim. Né? Isso não fica claro. Você até citou, né, essa resposta do YouTube. Eu queria aqui ler esse trecho, né, só para ficar claro aqui de qual foi a resposta. Inclusive, o YouTube disse que não teve acesso à pesquisa e aí não ia comentar os resultados, mas deu uma espécie de explicação aí, né? Diz que o sistema de recomendação de busca busca ajudar as pessoas a encontrar os vídeos que lhes ofereçam algo útil e interessante. E aí depois, aí a gente está com a reportagem, né? Eu estou lendo exatamente esse trecho para quem está nos acompanhando. Para tal, nós nos baseamos em vários tipos de sinais, ou seja, dados que alimentam o sistema. Esses sinais incluem cliques, tempo de visualização, respostas a pesquisas, número de compartilhamentos, número de cliques também, gostei, não gostei, entre outros. E, enfim, aí faz uma ponderação, né, também dizendo que desde 2019 vem realizando uma série de atualizações no sistema de recomendação e etc. Mas, na constatação da pesquisa, desculpa, Chico, é só para concluir esse raciocínio da professora, Claro. mas né, em meio a isso também, vocês constataram, né, vocês navegaram por meio de abas anônimas, né, então não tem ali um viés, né, de quem está navegando, ou, enfim, dos conteúdos mais consumidos, né? Perfeito, exatamente. Então, não tem o histórico do usuário que normalmente, né, o YouTube diz que define a recomendação. Então, seria um usuário novo, que nunca usou o YouTube e não estava procurando nada. Agora, uma coisa que a gente fez também para, de alguma maneira, identificar se existia um interesse social, né, das pessoas em determinados conteúdos que estavam sendo veiculados para a Jovem Pan, que estavam nesses vídeos que estavam como primeira recomendação, uma coisa que a gente fez foi buscar no próprio Google Trends, que indica quais são as palavras mais buscadas no Google, para identificar se tinha alguma coisa naqueles vídeos que o tornaria relevante. E aí, isso está no relatório, a gente mostra que não tinha nenhuma palavra, inclusive uma das coisas mais buscadas foi coisas relacionadas a futebol, e outra coisa que estava muito buscada eram as sabatinas que estavam acontecendo no canal da Globo, né? E não tinha, por exemplo, o nome do Bolsonaro, nem da Jovem Pan. Então, e nem nenhum conteúdo específico, nenhuma palavra que remetesse àqueles conteúdos que a gente viu como primeira recomendação. Então, essa hipótese a gente eliminou, isso está no relatório. Certo, só para esclarecer, a imagem da professora está dando umas congeladas, porque ela está a caminho do aeroporto, mas eu estou ouvindo perfeitamente, enfim, todo mundo está conseguindo compreender, mas só para explicar para quem está nos acompanhando que isso está acontecendo aí, a internet está um pouquinho intermitente. Chico, vai lá, por favor. Uma argumentação que está circulando pelas redes sociais bolsonaristas para comentar a matéria sobre a pesquisa e a própria pesquisa é que quem faz essa crítica ao que a forma como o YouTube está disponibilizando essas recomendações está, como eles sempre fazem, dizem que estão tentando cercear a liberdade de expressão. Dizem isso porque eles dizem que o YouTube faz essa recomendação baseada na maior audiência. Como a professora já explicou aqui, há outros canais de maior audiência que não são recomendados. E outra coisa também é o seguinte, o algoritmo, eu vou pedir para a professora deixar claro isso para o nosso público que é leigo, o algoritmo se baseia no costume de audiência de cada usuário. Então, aí recomenda para a pessoa um conteúdo que tenha a ver com aquele seu costume de audiência. O que acontece nesse caso que a pesquisa mostra é que a recomendação desse canal bolsonarista não é feita, inclusive, para pessoas que não têm esse hábito de audiência ou não têm esse perfil. Ou seja, esse algoritmo aí, essa forma do YouTube agir, que é como eles respondem aí, a resposta deles é padrão, dizendo que fazem a recomendação com base no perfil de cada usuário, isso não está batendo pelo que a pesquisa mostra, não é isso, professora?
Então, a gente mostrou qual é a recomendação do YouTube para um usuário novo que não tem histórico. Então, o que a gente está mostrando para um usuário novo que não tem histórico, o YouTube ele dá muita vantagem para a Jovem Pan, ele privilegia a Jovem Pan. A gente não teria como saber se ele privilegia a Jovem Pan para os usuários que têm históricos, porque aí é realmente um perfil único para cada pessoa, né? A gente teria que fazer teste, mas as pessoas têm gostos e hábitos muito variados. Mas a nossa questão é, se ele privilegia para um usuário novo, que não tem nenhum histórico, e a gente criou 18 usuários diferentes, e sistematicamente a Jovem Pan apareceu como a primeira opção, a gente imagina que essa recomendação também influencia outros usuários. A gente viu também muitos comentários na rede social de pessoas, né, repercutindo o estudo, falando: olha, eu não vejo Jovem Pan, eu tenho um perfil mais progressista, mais de esquerda, e isso está sempre recomendado para mim. Então, a gente estava até coletando esses depoimentos, que é interessante, mas a gente só o YouTube consegue identificar o perfil de cada usuário e indicar como que essa recomendação entra, né? A gente teria que ter usuários voluntários que fizessem a coleta de dados para a gente, né? A gente não consegue entrar no perfil particular de cada pessoa. Mas isso é Nessa, interessante nessa mesmo. argumentação, Gabriela, nessa argumentação é só fazer uma correção, porque as pessoas estão argumentando nas redes sociais, os bolsonaristas, que essa recomendação é feita com base na audiência. Mas, de uma maneira geral, não é feito com base na audiência. Pelo menos é o que o YouTube, inclusive na resposta, diz. É feito com base no perfil de costume de audiência de cada usuário. Então, não é quem tem mais audiência, o canal que tem mais audiência que sugerido para você. É quem é o tipo de programa, tipo de canal que você vê, que canais que são próximos àquele que são indicados para você. Então, essa argumentação também não procede, não é isso, professor? Não é quem tem mais audiência que vai ser indicado para cada usuário. Não, inclusive é isso que a gente estava comentando. A Jovem Pan tem uma audiência muito pequena fora do YouTube, né? E o que a gente quer entender é por que ela tem uma audiência muito grande no YouTube, já que a gente identificou que ela tem um privilégio na recomendação da plataforma. Então a gente entende pelo que está aparecendo, enquanto o YouTube não explicar qual é o critério de recomendação deles, fica parecendo que a audiência deles é maior no YouTube, justamente porque o YouTube privilegia o conteúdo deles. Porque de acordo com o comprometimento que o YouTube fez com o TSE, com a sociedade civil, de combater a desinformação, eles estariam privilegiando as fontes confiáveis de informação. E a Jovem Pan é justamente o grupo de radiodifusão que é acusado de desinformação sistematicamente, né? E de tomar partido, e de ser bolsonarista, né? E o vídeo que mais apareceu no nosso estudo foi justamente a entrevista do Bolsonaro para o Pânico, onde ele né, dissemina algumas questões complicadas, como a vulnerabilidade das urnas, que é falsa, que é mentira, que é desinformação. É isso que eu ia te Então, perguntar, professora. Desculpa te interromper, eu sei que a gente já tem que te liberar rapidinho, mas é porque eu acho essa questão muito importante, né? Que de notícias falsas, enfim, o presidente dissemina uma série de ataques às urnas eletrônicas e conteúdo falso também, né? Diz que existem um monte de vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, foi isso que ele disse nessa entrevista à Jovem Pan. Então, qual que é a responsabilidade do YouTube à medida que esse conteúdo não é verdadeiro, né? Essa informação, essa declaração, né, melhor dizendo, do presidente Jair Bolsonaro não é verdadeira. o YouTube é responsável por colocar esse conteúdo em primeiro lugar, porque, inclusive, o compromisso do YouTube, da plataforma, com a sociedade civil e com o TSE, é de não privilegiar, desengajar, né, os conteúdos de desinformação, em alguns casos retirar, mas principalmente valorizar e colocar assim, em destaque as fontes confiáveis, especialmente relacionadas à segurança das urnas e à integridade eleitoral. Então, realmente, eu acho que o YouTube tem que responder por isso, tem uma responsabilidade sobre isso. É isso, professora Rosemarie Santini, que é diretora do NetLab, também professora da UFRJ. Muito obrigada por nos atender, principalmente hoje, né, a caminho do aeroporto. Obrigada pela sua gentileza e pelos esclarecimentos todos aí da pesquisa de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Chico. Foi um grande prazer conversar